Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista. Conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Há algum tempo, Manaus e outras cidades aqui na Amazônia têm sido tomadas por fumaça, resultado de queimadas na região. Depois de algumas chuvas, parecia que a coisa tinha dado uma melhorada, mas nesse início de novembro a gente volta a ver as ocorrências de fumaça. Para monitorar essa situação, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem um programa chamado Queimadas, que conta com equipamentos para visualização dessas ocorrências. Para falar sobre esse trabalho do INPE, eu trouxe aqui no episódio de hoje o Fabiano Morelli, que é doutor em ciências e chefe do programa de monitoramento de queimadas. Ele vai contar um pouco sobre esse trabalho deles para a gente entender melhor. Bora lá para a nossa conversa. Então vamos lá para uma edição aqui do episódio do podcast. Eu quero agradecer Fabiano Morelli, chefe do programa de queimadas do INPE, pela participação aqui. Obrigado, querido. Valeu, Denis, pelo convite. É um prazer estar contribuindo aí para o podcast e trazendo um pouco das informações que a gente atua aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais relacionado ao uso de tecnologias e especialmente as geotecnologias voltadas para o monitoramento ambiental e especificamente no meu caso é o monitoramento das queimadas. Tu poderia fazer um apanhado para a gente sobre qual é a situação de momento em números de registros que a gente tem enfrentado, principalmente aqui nessa região da Amazônia? O que é que vocês têm enxergado aí nos últimos dias aí? A situação nesses últimos dias, em especial no mês de outubro, ela se mostrou bastante intensa, muito mais intensa entre os dias 3 de outubro até o dia 10 de outubro, onde a quantidade de focos foi significativamente maior, muito acima dos históricos, elevando o total das queimadas nesse período de outubro para uma quantidade muito grande, que foi observado acima do máximo histórico, que anteriormente era 2.400 focos, e que isso foi registrado no ano 2009. Agora, esse ano, a gente está finalizando o mês já com aproximadamente 3.800 focos. Deve haver uma atualização ainda com algum registro ainda hoje, mas aproximadamente isso, 3.800 focos para esse período, sendo que houve uma intensidade muito grande observada nesse período do início do mês, né? Isso provocou esse aumento significativo, contribuiu para a redução da qualidade do ar e agravos da saúde, né, da população, com o aumento da fumaça. A fumaça que veio dessas queimadas no próprio estado, mas também veio dos estados vizinhos, da região norte. O Pará tem contribuído muito para a quantidade de focos, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Bahia, o Mato Piba em geral, ele está bastante intenso, e aí há uma expectativa, uma preocupação ainda, porque há uma previsão de intensificação do fenômeno El Niño para os próximos meses, né? No próximo trimestre aí, há uma preocupação geral dos meteorologistas para que o fenômeno se intensifique com o aumento das secas e da temperatura, e então favorecendo enormemente a propagação do fogo né, em qualquer área, mas especialmente nessa área que vai estar muito mais sobre o efeito desse fenômeno meteorológico. Certo. E aí, Fabiano, como é que o INPE tem se utilizado de tecnologias como satélites ou até mesmo o incremento de inteligência artificial para ajudar nesse monitoramento? Há esse tipo de incremento? Quais inovações específicas que tu poderia citar que têm sido implementadas para lidar com esse problema aí?
Denis, as demandas vão aparecendo por meio dos usuários, que em geral começam a utilizar os dados que são públicos e abertos, e aí vão observando uma maior necessidade de detalhamentos específicos, e aí então a gente vai trabalhando para o aprimoramento dos produtos. De uma maneira geral, por exemplo, a detecção dos focos é um indicador de referência para o Brasil. Então a gente já tem isso com um número consolidado, não dá para rapidamente tu pegar e mudar uma referência da noite para o dia. Né? Por isso há toda uma preocupação científica de manutenção sobre esse acompanhamento, né? E quando há necessidade de uma alteração de um satélite de referência, isso é sempre embasado com um estudo técnico-científico. Né? Isso aconteceu na meados de 2007, para 2012 também foi uma situação, e agora estamos próximos ao final da vida útil do satélite atual. Então, nos últimos anos foram lançados novos satélites. Né? Um satélite, por exemplo, relativamente recente, que foi o GOES 16, ele trouxe uma inovação tecnológica muito grande. Ele aumentou a qualidade das imagens, aumentando a resolução do detalhamento espacial da observação e entregando imagens a cada 10 minutos para que a gente observe toda a América do Sul. Então, isso fez com que a gente tivesse que desenvolver metodologias, por exemplo, utilizando processamento em GPU. Né? Até então, nós não precisávamos adotar a tecnologia da GPU, do processamento em CUDA, para essas imagens. Mas pelo tamanho e quantidade, volume de dados, a gente teve que fazer modificações com uma atualização tecnológica. Atualmente também a gente tem utilizado a inteligência artificial não no objeto da detecção. Então, como eu falei, a metodologia é clássica, mas na validação dos dados, no cruzamento com outras informações, para que a gente gere outras informações agregadas. Né? Então, isso sim tem sido objeto de pesquisa nossa aqui, para melhoria dos produtos que a gente tem aqui no INPE e também de parceiros que utilizam os nossos dados para o monitoramento ambiental. Entendi. Fabiano, e você comentando sobre a utilização desses equipamentos e a obsolescência que é natural que aconteça com alguns outros, poderia comentar um pouco sobre como é que funciona para vocês a nível de fonte de pesquisa outras instituições ou até mesmo outros países que fazem uso de uma forma mais frequente desse tipo de tecnologia? Vocês têm algum tipo de fonte a nível de troca de informações, como por exemplo o próprio ambiente norte-americano, que tem uma estrada bem extensa nessa área? Como é que funciona essa parceria entre vocês e outros países que têm uma tecnologia mais avançada, assim? De fato, assim, outros países, como os Estados Unidos e a União Europeia, eles têm um investimento maior, um poder capital muito maior, e produziram satélites e sistemas integrados, né, específicos para suas regiões, com maiores recursos do que o Brasil. Porém, a gente foi bastante pioneiro. Né? Os primeiros estudos para a utilização de imagens de satélites na detecção do fogo são brasileiros. O pesquisador Alberto Setzer foi quem liderou pesquisas integradas com o pessoal da NASA, num experimento sobre a Amazônia, né? E a partir daí eles estavam então buscando fazer uma amostragem sobre o ar mais puro do planeta. E tinham as imagens de satélites e observavam que naquele momento, na década de 80, tinha alguma coisa errada. Os sensores estavam acusando níveis de poluição, e quando eles estavam esperando que, não, estamos no pulmão do mundo, isso aqui não podia estar acontecendo, deve ser problema nos sensores, recalibraram tudo e foram observar as imagens de satélites.
E aí, nesse momento, eles viram as grandes plumas de fumaça sendo dispersas por toda a região, e isso estava contaminando aquele programa amostral, e eles, então, iniciaram o monitoramento, a quantificação das queimadas por satélites a partir desse experimento. Teve, então, em 1998, um incêndio muito significativo em Roraima, e isso fez com que o Brasil criasse condições para que o INPE fosse responsável pelo desenvolvimento de geotecnologias para monitoramento, e que o IBAMA, na época ainda chamava IBDF, o IBAMA criasse o Previfogo para ter as suas brigadas de combate e os grupos de fiscalização contra o fogo. Né? E aí a coisa foi evoluindo, tem evoluindo ao longo dos anos, e a gente mantém em várias redes de colaboração com os outros países, atuando junto desses países, porque a gente é um caso bastante ímpar no contexto global, porque a gente integrou no sistema do INPE os dados, todos os satélites que estavam disponíveis. Então, hoje, nós somos o único órgão de governo federal que monitora, que recebe, né, uma agência que tem essa condição integrada de recepção, processamento, geração de produtos e disseminação dos dados e informações, que tem 10 satélites simultâneos só para monitoramento do fogo. Né? Então, o americano, eles têm 3 ou 4 satélites, mas só os satélites americanos, eles não misturam com os europeus e assim por diante. Entendeu? Então, tendo essa situação, a gente teve a condição de estar sempre muito próximo do usuário final, né, do pessoal de campo, das instituições que utilizam, ouvindo feedback deles, ouvindo as demandas para trabalhar na melhoria dos produtos. Então, a gente é muito bem referenciado fora do Brasil também por essas condições. Os satélites eles vão sendo lançados ao longo de sua vida útil, porque a gente não pega e projeta um satélite, se faz um programa de satélites, é um conjunto de satélites, uma missão que vai durar 15, 20 anos. Então, são vários satélites que vão estar sendo lançados nesse período. Né? É isso que vai acontecendo. Então, há sempre uma programação de que no próximo ano vai ter mais um lançamento, daqui 3 anos o outro. Então, já toda uma agenda prevista de melhorias, né? E experimentos que são feitos com sensores ainda aerotransportados, né? Dizem, não, agora vamos embarcar isso numa determinada plataforma de satélite e trabalhar com ele por satélite. Agora, o frisson está muito no uso dos nanosatélites, dos microsatélites, né, para queimadas. Né? Eles já tiveram um grande avanço para o monitoramento de lavouras, de safras, de desmatamento, mas os sensores para o fogo ainda não estavam bem adaptados. Agora já se ouve falar de iniciativas buscando produzir constelações para essa finalidade. Então, são expectativas de melhorias que podem estar vindo para um futuro próximo, aí, não só do Brasil, mas também de outros países. Por exemplo, tem uma iniciativa de uma constelação de nanosatélites chamada Turisat, né, que em Tupi-Guarani são satélites do fogo. Legal, legal. Bom saber que a gente tem feito esse trabalho de desenvolvimento, integrado outras informações e outras fontes de dados num sistema, como você falou, único, com maior informação em comparação com outros países avançados. Achei legal isso. E aí, em cima dessa condição emergente que a gente tem vivenciado, que envolve não apenas o monitoramento, mas ações práticas que precisam ser feitas a partir desses dados,
Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que você tem visto a nível de iniciativas de outras instituições, sejam locais, regionais ou da nossa área aqui da América Latina, no sentido de trabalhar o desenvolvimento de soluções tecnológicas a partir dessa problemática principal, né? Você tem visto startups desenvolvendo frentes nessa linha de monitoramento? O que é que tu pode dizer de case assim, interessante para a gente? Eu tenho ouvido, sim, bastante informações de diferentes segmentos, né? Startups, por exemplo, desenvolvendo câmeras de monitoramento, como 1,5 graus, ela utilizou câmeras fixas para fazer o monitoramento e identificar a fumaça, e aí por triangulação ver onde esse fogo está acontecendo. Isso foi bastante utilizado no Pantanal e também em algumas ações na área de produção de cana, né? Outras também tem a Altave, aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, uma empresa que iniciou como uma startup. Ela utilizou balões, né, balões tipo balões meteorológicos, balões grandes assim, que são cheios, e aí eles ficam acoplados com sensores, tanto de radiofrequência para interligar a comunicação da área que está sendo monitorada, como sensores de imagens, né? E aí eles desenvolveram toda a tecnologia do processamento dessas imagens para extrair as informações de monitoramento que têm sido utilizadas para os seus cases, para os seus negócios. Em geral, eu vejo a iniciativa privada atuando também para essas áreas, por exemplo, particulares, né, que tem maior demanda, como, por exemplo, uma área de reflorestamento, né, áreas que são utilizadas para produção de papel e celulose, por exemplo, ou cana-de-açúcar, né, produção pinos, eucaliptos, né, e aí tu encontra uma diversidade bastante grande. Por exemplo, sensores para alertar a mudança da temperatura, ou então sensores que atuam monitorando a variação da umidade naquela região, e aí eles criam microalertas com redes mesh, né? E além disso, existe também algumas equipes atuando no uso dos dados que o INPE fornece, porque o INPE produz isso sistematicamente a cada 10 minutos e disponibiliza gratuitamente e amplamente para todos os usuários pelo portal do www.imp.br/queimadas. E aí a gente tenta buscar, dentro dos formatos de dados abertos, está disponibilizando o máximo possível e sem muito controle. Então, eu sei que tem muitos usuários dos nossos dados, porque quando existe algum problema de internet, alguma falha, alguma falta de energia, problemas de tecnologia em geral, a gente acaba recebendo e-mail perguntando: olha, eu estava utilizando para determinada finalidade e aí ficou sem, como é que vai voltar, quando vai mudar, o que aconteceu. Então a gente recebe esse feedback, mas por ser dados abertos, né, dados públicos, eu não tenho esse monitoramento específico de que a empresa, ou é a startup, ou é um usuário, ou é um conjunto de alunos. Recebo sim convites assim de alguns alunos para dar uma avaliação. Olha, nós estamos fazendo um trabalho de uma conclusão do curso, poderia nos ajudar aqui, ou então a gente está participando de um hackathon, ou está participando de uma competição, e aí queria ouvir como é que mais detalhes sobre o processamento do INPE e como a gente pode se
colocar nesse concurso aqui. E aí, então, a gente contribui, dando opiniões, falando, como eu estou falando com você, contando os detalhes sobre o nosso processamento, para que eles entendam a fundo os dados que estão públicos, né? E façam o melhor uso desse dado para a finalidade que cada um tem. Entendi. Dá para ver que em cima da problemática máxima que é exatamente esse monitoramento, a gente consegue visualizar oportunidades, né? Oportunidades de surgimento de outras soluções paralelas e que possam incrementar o trabalho que vocês têm feito, né? Então, legal saber, bom saber sobre isso. De uma maneira geral, a gente tem a seguinte situação: o satélite te dá uma visão ampla, uma visão geral, de grande extensão, né? Mas ainda existem uma grande necessidade de gerar o conhecimento, pegar o dado, transformar em informação e cruzar esse dado com outros dados e gerar um conhecimento específico para uma determinada aplicação ou para uma determinada área, seja geográfica ou área de interesse. Por exemplo, cito para você que a gente contribuiu para mudanças nos processos da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Que no setor de fiscalização da transmissão, a gente, utilizando as imagens de satélite, as informações, ajudou a agência a reduzir significativamente a quantidade de desligamentos forçados e apagões que estavam acontecendo no Brasil, né? Porque a gente começou a verificar o cruzamento entre o plano de trabalho de manutenção das linhas de transmissão e a efetividade dessa manutenção. Então, o camarada de uma determinada empresa, ele faz um planejamento dizendo, olha, nessa linha, entre os meses X e Y, eu vou fazer a limpeza, vou cortar o mato que está embaixo da linha para evitar que aquilo a copa atinja uma linha, ou até mesmo se houver fogo, que o fogo provoque um desligamento. Então, a gente, olhando pelas imagens de satélite, conseguiu perceber que eles faziam, às vezes, fora do período e, às vezes, não faziam com toda totalidade. Então, desenvolvemos um aplicativo que ajudava os fiscais irem a campo, verificar essas áreas e tirar evidências de que foi ou não foi realizada a limpeza. E esse processo mudou. Ao invés de ser destinado para fiscalização, foi destinado para o acompanhamento. As empresas passaram a utilizar esse mesmo aplicativo para que elas quantificassem com maior exatidão quanto da área precisava ser limpa naquele ano, quando iria ser feito, né, e a efetividade da limpeza. Então, como era um serviço terceirizado, a empresa de transmissão, às vezes, tomava uma multa, mas ele pagou para que o serviço fosse realizado. O serviço não tinha sido realizado a contento. Então, com essa mudança do paradigma, a própria empresa passou a fiscalizar os seus terceirizados. E isso foi a grande melhoria do processo, né? Então, tu vê que isso era um caso da energia, poderia ser uma outra situação na saúde, poderia ser para a área de populações tradicionais, poderia ser para áreas de conservação, para áreas de produção agrícola, né, para saber se condições que podem ter maior risco de uma ocorrência de incêndio. Então, ainda existe uma grande demanda e há muitas possibilidades para que geração de novos negócios, geração de conhecimento, que é o cruzamento dos dados com a área fim,
né? Essa parte da geotecnologia, ela tem aumentado a cada ano, né? Porque é o cruzamento das informações georreferenciadas de diferentes sensores, de diferentes áreas, e aí dando oportunidade para que o conhecimento específico seja aplicado. Excelente. Concordo contigo, tem muitas possibilidades a serem exploradas nessa frente aí. E aí, Fabiano, para a gente encerrar, até uma pergunta que não estava aqui no nosso acordo, aqui, nosso script, mas eu queria que tu comentasse um pouco quais são os desafios hoje do teu programa. Eu estou vendo aí que a tua sala tem um rapaz ali atrás de ti, a sala não me parece tão grande. Eu queria que tu comentasse quais os desafios hoje do programa Queimadas, se é de pessoal, se é de mais técnicos, e assim, como é que tu espera ver o programa Queimadas em um futuro próximo, assim? De maneira geral, sim, você tem razão. Essa é só a minha sala pessoal. A gente tem a sala da equipe, né, que é aqui do lado, próximo. Eu tenho uma equipe mais reduzida. Eu já tive um corpo técnico de um total de 25 pessoas atuando aqui por contratos de prestação de serviços e projetos de fundos internacionais que contribuem para que a gente sempre siga na vanguarda, atuando no aprimoramento dos produtos, né? Acho que eles tiveram uma redução significativa nos últimos anos e agora está tentando retomar essa situação, mas também a gente tem uma situação que, de modo geral, o Instituto ele teve nos últimos anos também uma redução muito grande do quadro de pessoal, seja por aposentadoria, seja por morte mesmo. A gente teve a pandemia e outros agravos que vieram depois, né? Então, em contexto geral, a gente tem um déficit de servidores públicos muito grande. Na minha área, por exemplo, eu sou o único servidor dedicado ao monitoramento de queimadas aqui no Instituto. Eu acho que também a gente tem a formação técnica, porque a gente pode atuar com diferentes especialistas de diferentes áreas, né? Ele não precisa ser apenas um engenheiro florestal para atuar nessa área aqui, né? Eu mesmo sou oceanógrafo, né? Então, com a visão holística, assim, envolvendo várias áreas do monitoramento ambiental, né? Isso permitiu atuar nessa condição e aprimorar os produtos de satélites para essa finalidade específica, né? E existe sim a capacidade, porque hoje as tecnologias passam por essa iniciativa de que um profissional ele não pode estar bitolado aí ou restrito à sua condição. Ele tem que estar aberto a essas novas tecnologias, está buscando como ele pode se aprimorar, né? Porque isso dá agilidade na busca dos resultados, na forma de processamento, da integração dos dados também de diferentes fontes, né? Então, é uma formação bastante diferenciada, de que a pessoa tem que ter a formação básica e correr atrás do estado da arte hoje, que tem se buscado falar muito da ciência de dados, né? E a ciência de dados ela tem sido aplicada de diferentes áreas, todas as áreas, eu diria, né? Desde o jornalismo, por exemplo, jornalismo científico, né? Na saúde, com as pesquisas. Então, todas as áreas hoje exige que o profissional ele esteja preparado para o processamento de dados, um grande volume de dados, né? Então, isso não é mais uma condição específica para estatísticos ou para o pessoal da tecnologia da informação, computação em geral, né? Hoje já é uma exigência para todos os profissionais. Legal, que a gente consiga visualizar o INPE cada vez mais forte, com a força total possível aí, né? Ou a força possível para continuar operacionalizando e cedendo essas informações que todas as instituições precisam, né? Então, Fabiano, te agradecer, cara,
tua fala aqui comigo, e queria que tu reforçasse aí os contatos aí, como é que o pessoal pode saber um pouco mais do programa que você coordena aí. Então, a todos os interessados, fica o convite aí de visitar o site do INPE, né, www.impe.br/queimadas. Ele vai pedir ser direcionado para nosso portal de dados e informações. E, havendo necessidade, pode fazer contato direto comigo no fabiano.morelli, com 2 L's e I, @impe.br, para a gente ir atuando e ajudando aí a todos os interessados a desenvolver suas iniciativas. É isso. Mais uma vez, obrigado, Fabiano, pela disposição para falar com a gente aqui no podcast. Olha só, a gente tem tecnologia com informação em tempo real e o trabalho do INPE de fornecer esses dados é excelente. Agora, a cultura de colocar fogo na mata é algo que o poder público precisa combater fortemente. E isso envolve também educação, consciência coletiva e também iniciativas de outras instituições que poderiam e deveriam se mobilizar para ajudar nesse processo. A minha esperança é que a gente consiga ver esse cenário mudando e com participação de mais gente tratando do tema. Caso contrário, a gente vai continuar comendo fumaça por aqui. Fim de papo, agradeço a você que tem acompanhado as nossas conversas, compartilha essa informação, esse episódio com outros contatos seus e bora trazer mais gente para cá. Aqui é Denis Cruz e esse é o Analista, uma produção Reator 2. Valeu!